E aí, mãe, você quer um filho obediente? Coloca aqui para mim nos comentários se você quer um filho obediente. Escreve para mim. Sim, sim, Dani, eu quero um filho obediente. Tenho certeza que essa é a resposta de 9 entre 10 mães, para não dizer 10 mães entre 10 mães. Geralmente a gente quer sim um filho obediente, mas mãe, infelizmente existem adultos que não são tão bons. Eu atendi um caso de uma criança de 5 anos. A criança foi abusada pelo adulto que cuidava das crianças na igreja. Por quê? Porque quando ela ia lá para a salinha, os pais diziam assim para ela: filho, obedeça tudo que o tio falar. O tio o levou ao banheiro, o tio abusou dele e ele estava entendendo que ele tinha que ser obediente, que ele tinha que fazer tudo que o adulto pedia. É claro, eu sei, esse é um caso extremo, mas é muito importante a gente ter esse olhar. Então, mãe, você não quer um filho obediente. Você não quer um filho que aceite tudo que o adulto diz para ele. E você também não quer criar esse adulto. Você não quer um adulto passivo, que não saiba argumentar, que não saiba conversar, que não saiba, inclusive, questionar um chefe, questionar um namorado, um marido, numa situação, de repente, que não concorda. Então, não é obediência cega que você quer. Você quer um filho colaborativo. E agora então eu vou te ensinar as 7 estratégias para você ter um filho colaborativo. Mas antes, quero saber se já te ajudou até aqui. Se esse conteúdo até aqui já foi importante para você. Se foi importante para você, dá um like nesse vídeo, porque aí o YouTube nos ajuda a chegar a mais famílias, a fazer essa corrente de educação respeitosa e de proteção para as nossas crianças. Mas vamos então às estratégias. A primeira estratégia é conexão antes de correção. Para o seu filho colaborar com você, ele precisa ter um bom vínculo com você. Pensa bem, se o seu chefe, por exemplo, é uma pessoa legal, se o seu chefe é alguém que sempre te ajuda, que sempre está disponível para você, que te escuta, que te apoia, ele te pede para fazer um trabalho extra no final de semana. Ele te pede para colaborar com ele. Você muito provavelmente vai sim colaborar com ele, porque você tem conexão com essa pessoa. Agora, se você tem um chefe que só critica, que só reclama, que nada tá bom, que grita com você o tempo todo, esse chefe te pede para colaborar com ele, para fazer um trabalho para ele no final de semana. Você vai? Provavelmente não. Coloca aqui para mim nos comentários qual chefe ou com qual chefe você colaboraria. O chefe 1 que tem conexão com você ou o chefe 2 que simplesmente grita com você o tempo todo. E agora, mais uma perguntinha para você colocar aqui nos comentários. Que chefe você, mãe, é para o seu filho? Agora eu quero que você escreve mãe 1 ou mãe 2. Mãe 1 é essa mãe que cria conexão, que apoia, que ensina, que estimula, que ajuda. Mãe 2 é a mãe que grita o tempo todo para ser ouvida e obedecida. Coloca aqui para mim nos comentários que mãe você é. E aproveita, compartilha esse vídeo com outras mães também. Mães 1, mães 2, mas mães que merecem ter acesso a todo esse conteúdo de qualidade. Enfim,
Acho que com esse pequeno exercício ficou muito claro para você o quanto que a gente está mais disposto a colaborar quando a gente tem conexão, quando a gente tem vínculo com essa pessoa. Então, cuide do vínculo que você estabelece com o seu filho. A segunda estratégia, a segunda forma de você fazer o seu filho colaborar muito mais é explicar o porquê da regra. Explicar a importância da regra para o seu filho. A regra para você está clara. Olha, filho, é importante dormir cedo porque você precisa estar descansado para a sua aula. Para você tá clara, mas você precisa dizer dessa forma para o seu filho, porque ele é uma criança, ele não tem essa compreensão do mundo e da vida como você. Então você precisa dizer. E eu falo isso, por experiência própria, porque apesar de conversar muito com o João Gabriel, esses dias eu estava perguntando para ele. Foi um dia em que eu falei muitas coisas. Filho, põe o tênis, filhos, vamos estudar para a prova, vamos tomar banho. Daí ele me falou assim: nossa, mamãe, mas você está pedindo tanta coisa? E aí eu respondi para ele. Falei, filho, você percebe que tudo que a mamãe tá pedindo é pro seu bem? São coisas que são importantes para você? Nada disso é para mim. Ele não tinha percebido. Ele não tinha percebido que pôr o tênis, que tomar banho, que estudar para a prova, que se alimentar bem, todas essas regras eram para benefício dele e não meu. E aí eu fui pontuando com ele. Ô filho, o que a mamãe ganha se você põe o tênis? Ele, nada. Falei, pois é o seu pezinho que precisa ser protegido, Por que você precisa se alimentar bem? É para que eu possa ficar forte. Ou seja, quando a gente explica que a regra é em benefício da criança, é muito mais fácil dela cumprir. Mas muitas vezes a gente simplesmente não explica. O terceiro ponto, a terceira forma de você conseguir a colaboração do seu filho é oferecendo escolhas. Escolhas, a princípio pequenas, escolhas limitadas que gradativamente vão sendo ampliadas conforme a criança cresce. Vou te explicar. A criança, por exemplo, com 2, 3 anos, ela não pode escolher se ela vai colocar o casaco ou não. Tá frio, tá congelando, tá 0 graus lá fora, a criança tem que pôr o casaco. Mas para ela colaborar, você pode oferecer a ela a escolha. Filha, você quer o casaco cor-de-rosa ou o casaco azul? É uma pequena escolha, é uma escolha limitada, mas com certeza quando a criança se sente participando da situação, ela tende a colaborar muito mais com aquela situação. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai poder escolher entre o moletom e o casaco, entre a calça jeans e a calça de moletom, vai poder escolher se ela tá com mais frio, com menos frio, e isso para tudo. Esse é só um exemplo da roupa, mas para tudo. Quando as nossas crianças são pequenas, a gente oferece pequenas escolhas. Conforme elas vão crescendo, a gente também vai criando mais oportunidades de escolha. Por quê? Porque sim, a gente precisa cumprir aquela regra, mas a gente pode escolher como fazê-lo. E isso cria no seu filho responsabilidade, comprometimento, cria no seu filho capacidade de resolução de problemas, que é também fundamental para o adulto que ele vai ser. E não só, como a gente falou no início, obediência cega. Não é essa criança e não é esse adulto que a gente quer. E inclusive resolver problemas, foco na solução. Muito mais do que acusação, quando a gente quer que o nosso filho nos obedeça, e esse é o quarto ponto, a quarta estratégia,
O nosso foco tem que estar na solução. O que isso significa? Não é acusação. Filho, você está desobediente, você está acordando atrasado, você não está dormindo no horário. Quando a gente acusa, a pessoa recua. A pessoa recua, mas muitas vezes acusa também. Muitas vezes essa acusação gera rebeldia, retaliação e gera vingança. Então a criança que se sente acusada, ela vai gritar também. Aí é que ela não vai fazer mesmo aquilo que você estava pedindo, porque o ser humano funciona assim. De novo, se a gente pensar no exemplo do chefe, se o seu chefe grita com você pode até não gritar com ele porque ele é seu chefe, mas dentro de você tá xingando, dentro de você tá dizendo, eu não vou fazer o que ele me pediu. A criança é assim também. Então, não acuse a criança, foque na situação. Filho, nós estamos saindo atrasados para a escola. Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? E deixe a criança participar dessa solução. Eu trago para você sempre várias estratégias semanais aqui nos nossos vídeos para que você possa lidar com diferentes situações. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque aí toda semana você vai ser lembrado de todas essas estratégias para resolver tantos problemas que você enfrenta aí no seu dia a dia. Porque sim, na vida com o seu filho e aqui também nesse canal do YouTube, o foco é na solução e não na acusação das nossas crianças e nem das mães. O quinto ponto, então, é ajude a finalizar a atividade. Vou te explicar e você vai me dizer se eu tô certa. Se eu estiver certa, você vai dizer sim. Se eu não estiver correta, você vai dizer não aqui pra mim. Geralmente, teu filho não colabora quando ele está fazendo uma outra coisa. Sim ou não? Ele tá lá assistindo TV, você pede para tomar banho. Ele está lá jogando videogame, você pede para parar e fazer a tarefa. Concordo com você que ele precisa sim parar o videogame e fazer a tarefa, mas é muito mais difícil se a gente não ajudar o nosso filho a finalizar as atividades. Então, vá até o seu filho, não fica gritando lá da cozinha, a gente tem essa mania, né? Fica gritando, vai fazer tarefa, tá na hora da tarefa. Depois eu vou falar dos gritos, inclusive. Mas não fica gritando. Vá até o quarto do seu filho, converse com ele, chame a atenção dele, desfoque ele lá do videogame, da TV. Filho, mamãe precisa falar uma coisa. Ó, mais 3 minutinhos. Ou, filho, agora a gente vai desligar. Vamos, eu posso te ajudar a pegar o seu material para você fazer a sua tarefa. Então, não simplesmente grite, mas conduza e ajude o seu filho a finalizar essas tarefas. E aí eu disse para você que eu ia falar dos gritos, e esse é o 6º ponto. Quebre o ciclo do grito, da obediência pelo grito. O que isso significa? Quando você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez você grita, o que você está ensinando para o seu filho? Que ele só precisa obedecer quando você grita. Ele enrola na 1ª, na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, quando você grita, ele entende que o negócio é sério e ele vai te obedecer. Só que aí, o que a gente está ensinando? Que é só na hora do grito que ele precisa obedecer. Então, fale uma vez só, diga que você vai falar uma vez só, mas já dê importância nesta primeira vez. Nem você se estressa gritando tanto e você consegue a colaboração dele de primeira. Inclusive, se você quer mais dicas como essa, se você quer receber aí todos os dias
informações, dicas, conteúdo de qualidade para melhorar a sua relação com o seu filho, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do canal do Telegram. Lá é o ouro do meu conteúdo, é lá que eu trago as informações mais completas e em primeira mão para você. Então não perde e entra para o canal do Telegram. E aí o nosso 7º e último ponto, mas nem por isso menos importante, na verdade muito mais importante, é paciência, paciência e paciência. Saiba, mãe, que sim, todas as dicas são importantes, sim, elas funcionam, mas não é a todo momento. Assim como nós mães temos momentos em que estamos mais tranquilas e momentos em que estamos com menos paciência, inclusive por isso vou deixar aqui para você também uma playlist sobre o equilíbrio emocional da mãe. Também as nossas crianças muitas vezes estão mais dispostas ou menos dispostas para colaborar com a gente. Então, pausa, respira, né? Pensa, se acalma, cuide de você primeiro, de você estar calma, tranquila, e aí então você aborda a situação com o seu filho com muito mais calma e tranquilidade. Tenho certeza que as coisas vão funcionar muito melhor por aí.